Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Ellen Maretti. Hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa que chama-se Bolsa de Praia Libra. É uma peça bem diferenciada, essas flores têm um segredo bem interessante para que você possa fazer e já posso avisar que as flores você pode usar em outras peças. Inclusive eu dei algumas dicas de como que você faz para transformar essa peça até mesmo num cesto, num porta-treco. Então, todas as dicas, todos os segredinhos eu contei para você como que você vai fazer essa peça. Ela é uma peça de tamanho grande, mas você pode diminuir. Eu também expliquei como que você vai fazer as diminuições aqui no decorrer da aula. Trabalhei com o fio náutico da Multitécnicas e falei todos os materiais aqui no decorrer. Se você gostou, já deixe seu like, faz um comentário, isso nos ajuda muito na divulgação. E se você quiser fazer parte do nosso canal de membros, você também está convidado. E bora lá para a aula! Materiais que eu utilizei na bolsa de praia Libra. Eu trabalhei com o náutico da Multitécnicas, que é esse aqui, que ele tem 5 milímetros, um rolo de 330 metros. Eu fiz em duas cores, fiz no rosa e fiz no nude. Você pode trabalhar, se quiser, numa cor só ou até com mais cores. Você vai precisar de uma tesoura, eu usei a agulha de 4 milímetros e meio. Precisa de um isqueiro, uma fonte de calor para você cauterizar as pontinhas. Marcadores de carreira, se você não tiver, utilize fiozinhos coloridos ou alfinetes, você precisa de uma agulha de arremate. E para fazer a base, eu utilizei o caninho cristal. Esse caninho cristal, ele é de nível de aquário, ele é mais flexível, ele é bem molinho e ele não é o de nível de pedreiro. Caso você queira comprar o caninho cristal, fio náutico, qualquer um dos outros materiais, você encontra no site, no www.multitecnicas.com.br. Ou, se você quiser, pode ser comigo mesmo, no 11 9 8955 2000. Através do WhatsApp eu também posso tirar as suas dúvidas. Se você gostou dessa peça, se você vai fazer, não esquece de deixar o seu like aqui, que isso vai me ajudar muito na divulgação. E para fazer esta flor, tem um segredo que eu vou contar no final da aula. Então, é importante que você assista a aula completa, que para execução dessa flor tem um segredinho bem interessante. E bora lá para a aula! Vamos para as medidas da bolsa de praia Libra. A base, que ficou desse jeitinho aqui, ficou uma base incrível, super estruturada, ela tem na largura 33 centímetros, a altura ficou com aproximadamente 19 centímetros, então ela fica com tamanho grande. Aqui na largura, 37 centímetros e de altura total, 24 centímetros. Então, essas são as medidas, e se você for fazer a flor deste tamanho que eu ensino aqui na aula, é necessário que você faça a base nesse tamanho. Você não consegue fazer uma base menor se você for fazer este tamanho de flor. Ellen, quero fazer uma flor menor. Eu dei todas as dicas aqui na aula, então você pode fazer a flor menor e daí pode diminuir o tamanho da base também, mas fica a seu critério. Eu utilizei as duas cores do fio náutico, ela fica desse jeito aqui, ficou uma peça super diferenciada. Ah, eu quero fazer um forro, Ellen, e não quero deixar ela assim tão aberta. A minha sugestão, eu até deixei aqui pertinho, você pode utilizar, inclusive, se você quiser, um forro de tule. O tule, ele tem uma secagem super rápida, então você pode fazer internamente com o tule. É uma dica para forração. Precisa de forro? Não precisa. Isso é uma bolsa de praia, onde a gente carrega objetos como toalha, chinelo, protetor solar, e que ela ficou fechadinha, ela não fica muito aberta e fica super estruturada, aguenta bastante peso. Então, vamos começar a nossa bolsa de praia Libra. Pessoal, então nós vamos começar pela base da nossa bolsa de praia. Você vai deixar aqui um pedaço de fio náutico, sei lá, de aproximadamente uns 40, 50 centímetros, não sei exatamente. Mas é um pedaço suficiente para a gente fazer o início, que é uma correntinha dupla. Então, você faz o ezinho inicial
Eu gosto de fazer o E e daí eu viro, porque o fio que é a sobra do fio vai ficar pro lado direito e fio que vem do rolo de trabalho pro meu lado esquerdo. Como que a gente vai fazer essa correntinha dupla? Você passa por cima da ponta da agulha, laça ela atrás e puxa. Reparem o seguinte, eu vou repetir este movimento. Eu estou segurando com os meus dedos aqui embaixo o nozinho inicial. Isso facilita bastante na hora de você trabalhar. Então, passa por cima, laça o fio e fecha. E agora, você vai trabalhando dessa forma até completar os 17 pontos, as 17 correntinhas duplas. Então, você laça e puxa por dentro. Não aperte demais esse ponto para que essa correntinha inicial não fique muito justa. Então, passa por dentro, totalizando, então, 17 pontos. Finalizei as 17 correntinhas iniciais, faço uma correntinha de subida, e para que a gente tenha esse detalhe aqui no centro, nós vamos deixar, então, a correntinha, essa parte maior aqui, à vista. Por isso que o início do nosso trabalho vai ser aqui na cabeça da correntinha, então, nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, 2 pontos baixos, então, 1, 2. E na volta, no final, nós finalizamos com mais 3, que é para totalizar aqui a ponta do nosso trabalho. Como eu quero deixar este motivo aparente, eu vou pegar aqui por trás. Não introduz aqui na frente, você introduz na correntinha de trás e já esconde essa pontinha inicial. Inclusive, ela ficou um pouco grande, eu vou deixar um pouquinho menor. E agora, eu vou trabalhar em pontos baixos até chegar na outra extremidade, para fazer novamente 5 pontos baixos na outra extremidade. Lembrando que nós vamos deixar aparente essa correntinha aqui da frente. Então, agora é só isso, ó. Eu pego aqui na lateral por trás e faço o ponto baixo. Trabalhei aqui na lateral os pontos baixos, agora a gente vai vir bem aqui na pontinha e trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Cinco pontos baixos. Como nós queremos deixar este motivo aparente, agora você vai pegar na lateral novamente. Então, volta trabalhando 15 pontos baixos, pegando neste fio aqui, ó, neste fio da lateral. Por isso que esta parte vai ficar aparente. Finalizei aqui a lateral. Se nós fizemos 2 no começo, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. Procurem não apertar demais esse ponto baixo, para que não forme um buraco nessa curva. Ó, eu deixo ele levemente solto para preencher bem esse buraquinho. Agora, nós vamos fazer o fechamento perfeito. Você dá uma leve puxadinha, introduz a agulha de trás para frente. Retoma a argolinha na ponta da agulha e puxa lá para trás. Introduz agora de baixo, por baixo do ponto, puxa aqui para frente e vamos começar então a próxima carreira. Agora, nesses 5 pontos que nós fizemos aqui, nós vamos fazer 2 vezes 2 pontos baixos em cada um deles. Nós começamos com um baixo simples, esse aqui eu já considero como sendo um ponto baixo, porque no final eu faço mais um no mesmo. Então, aqui agora nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e mais uma vez a mesma coisa. Então, 2 e aqui novamente 2. 1, 2. Então, eu já fiz esses 2 primeiros, e daí na volta eu vou fazer um aqui, 2 e 2. Então, eu venho agora trabalhando normalmente em todos os pontos, um ponto baixo em cada ponto de base. Agora é o ponto baixo simples, não 2 no mesmo ponto. Cheguei aqui na extremidade, vou fazer então 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Finalizei a extremidade, volto agora, trabalhando somente em pontos baixos. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês para mostrar a finalização do outro lado. Cheguei na extremidade, vamos fazer 2 pontos baixos, de novo. E eu não tinha feito apenas a subida, considerando que esse aqui era um ponto baixo, agora nós introduzimos no mesmo buraco. E faço um ponto baixo aqui, para ficar equivalendo a 2 no mesmo ponto de base. Puxo de trás para frente. Ajusto o fio para ele não ficar largo demais no fechamento. Puxei para frente. Nós vamos fazer mais uma carreira sem o caninho cristal. Então, eu subo, aqui eu já considero como sendo um ponto baixo e vai ficar só um mesmo. Porque agora serão 3 vezes, 2, 2 e 2. Então, o primeiro, 1, 2, novamente, 1, 2 e mais uma vez. 1, 2. De cada um dos lados, você vai fazer 3 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui deste lado também, só que esses 2 aqui de cima é um só. Agora, vou de novo até o final e volto com vocês nessa extremidade. Cheguei na extremidade, então, eu já calculo aqui, ó, 1, 2 simples, 1, 2, 3. Então, vamos lá. Segundo ponto no mesmo ponto de base, e agora mais uma vez. 1, 2. Faço agora 2 pontos baixos simples aqui, ó. 1, 2, e de novo vou fazer agora no mesmo ponto de base 1, 2, 1, 2 e de novo 1, 2. Então, vocês percebem que ele já começou a ficar um pouquinho mais retinho aqui, porque esse é o nosso objetivo, não ficar com uma base tão ovalada. Por isso que eu faço 2 pontos aqui. Volto trabalhando, então, até o final, para finalizar essa parte deste lado aqui da extremidade. Cheguei aqui na extremidade, lembra que esses 2 pontos são simples? Então, aqui serão 2, 2 e 2. Ponto simples, baixo simples e faço o fechamento perfeito. Agora que nós estamos finalizando essa carreira, gente, nós vamos trabalhar a próxima. Na verdade, serão 1, 2, 3 carreiras com um caninho. Ellen, preciso colocar este caninho? Gente, se vocês não colocarem um caninho, vocês vão precisar trabalhar mais carreiras. Reparem que a carreira sem caninho fica num tamanho. Carreiras com caninho aumentam. Então, isso diminui trabalho e diminui material. Você economiza material, você economiza fio náutico aqui. Por isso que o caninho ajuda muito no trabalho. Mas se você não quiser fazer, não tem problema. A única coisa que lembrem-se que esta base sem caninho, ela vai formar aquele ovalado, como se fosse mais um saquinho aqui embaixo. Então, para ela ficar bem retinha desse jeito que eu fiz, olha como ela fica perfeita. Fica reta, suporta peso. Por isso que eu fiz essa base mais reforçada. Lembrem-se que isso aqui é para uma bolsa de praia e que você vai necessariamente talvez colocar peso. Por isso que eu fiz desse jeito, uma base bem perfeita que suporta peso. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com um caninho cristal.
Já estou com o caninho aqui na minha mão. Lembrem-se, esse é o caninho de nível de aquário. Ele é um caninho mais flexível, mais molinho. Ele não é o de nível de pedreiro. Mas, se você quiser trabalhar com nível de pedreiro, não tem problema. Lembrando que esse caninho você compra lá no site da Multitécnicas. Então, já puxei ali para trás para fazer o fechamento perfeito. Introduzo a agulha por baixo, dou aquela ajustada no fio e puxo esse ponto para frente. Agora, a ponta do caninho, ele vai ficar entre o fio que está vindo do novelo, a agulha e minha mão. Olha só, eu introduzo o caninho aqui. E já deixo uma ponta aqui para baixo. Prendo o caninho para ele ficar mais confortável para trabalhar. E nesta carreira, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos simples. Então, 2 eu vou deixar para esse lado e 2 para o lado de cá. Já fiz uma subida aqui, venho no próximo e faço mais uma. Então, fiquei com 2 aqui. E agora, vou fazer novamente 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz os 2 desse lado, vou fazer 2 para esse. Fiz os 3, agora eu venho trabalhando já por toda a extremidade, por toda a lateral, na verdade, até chegar na extremidade. Quando eu chegar aqui na curva, eu volto com vocês. O que eu já vou fazer agora? Vou colocar aqui na mesa. Já vou verificar basicamente o tamanho que eu preciso do caninho para esta carreira, para que ele fique confortável na hora que eu estou trabalhando. Então, eu evito cortar antes para não desperdiçar, mas eu já vou deixar, então, ele basicamente cortado. Eu corto sempre um pouquinho a mais. E pronto. Então, agora eu venho trabalhando pontos baixos aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, uma dica que eu gostaria de dar para vocês é que, se caso você tiver dúvidas de qual ponto que você tem que fazer aqui, é só você olhar aqui no centro e contar 2 para cá e 2 para lá. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos simples aqui. Nessa são 4. Então, caso você tenha dúvidas, você já marca para você não perder. Para mim, já fica simples, porque eu visualizo esse centro. Então, aqui serão 4, 2 para cá, 2 para lá. E daí, já calculo 3 desse lado. 1, 2, 3. 3 que eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz os 3, agora serão 4 pontos baixos simples. Aqui, ó, a minha mão já está apertando o caninho para ele formar a curva. Fiz os 4 pontos baixos simples, dou aquela ajeitada, coloco na mesa para que fique mais confortável. E agora, nós vamos já fazer a junção das pontas do caninho. Como essa peça será utilizada para uma bolsa de praia, então, uma bolsa de praia naturalmente vai molhar, não tem jeito. Você tem a opção de fazer com calor, você pode utilizar a fita silver tape, que é resistente à água, pode fazer da forma como você quiser. Eu vou usar agora uma outra forma que você também pode escolher se você quiser fazer, que é com cola, como se fosse uma super bonder, uma cola de secagem rápida. É super cola, vocês encontram de várias marcas. Eu tô usando aqui uma que chama-se Alma Super. Nem sei que marca é essa, mas ela cola super bem. É como se fosse uma super bonder. Eu comprei essa daqui porque ela tem um preço mais barato. Então, eu vou deixar aqui em cima da mesa. Eu já verifiquei que o tamanho aqui está do jeito que eu quero, dos dois lados. Ele não pode, gente, apertar, tá? Eu não posso deixar que o crochê fique dessa forma aqui, ó. Apertado e faltando. E nem a mais. Eu não posso deixar sobrando o caninho, que o crochê vai ficar esticado. Eu tenho que deixar ele perfeito em cima. Por isso que é importante que você, neste momento, esteja trabalhando próximo a uma mesa, uma superfície reta, e não no colo, porque vai dificultar. Marco exatamente aonde que o caninho se encontra, as pontinhas estão se beijando, e corto.
Essa pontinha a mais, eu vou abrir aqui no centro, para que eu forme um rolinho menor. Introduzo em uma das extremidades. Por que que eu tô fazendo isso? Para que não entre água, porque ele vai colar, eu vou deixar ele bem apertado aqui. Vou diminuir um pouquinho essa lateral, tá muito longa. Se você quiser fazer de outra forma, não tem problema. Eu só vou ver se ele vai entrar bem aqui, ó. Vai entrar, não tem problema. Então, agora, vou deixar até um pouquinho menor. Agora, cuidado, porque aqui a gente pode colar o dedo. Só que é o suficiente, eu vou já fechar para não secar. E venho. Ó, ele vai entrar fácil, porque fica mais molinho. Aí, você tem que apertar bem para ele encostar. Encostou. Ok? Agora, eu não vou encostar na mesa só para não ter perigo de colar na mesa. Tem que esperar um pouquinho agora para secar. Gente, já secou bem, até colou um pouco a ponta do meu dedo aqui, porque eu pus o dedo antes. Ele seca super rápido e agora, isso aqui não solta nunca mais, ele cola muito bem. Por que que eu passo de um lado só? Porque automaticamente, quando você trava aqui, ele vai colar essa junção. Essa forma de colagem, eu tenho feito nas bolsas, inclusive, porque muita gente pergunta se a bolsa pode ser lavada. Dessa forma, você pode lavar, porque não vai soltar nunca mais, pode ficar tranquilo que isso aqui é bem resistente. Já estou com do jeitinho que eu quero. Fizemos os 4 pontos baixos aqui na extremidade e agora a gente vai trabalhar 3 pontos baixos no mesmo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base 3 vezes. Dou aquela ajeitada, coloco na mesa, vejo se tá do jeitinho que eu quero. E agora eu venho trabalhando pontos baixos até chegar aqui, eu volto com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho, então lembra que são 4? Aqui eu já tenho 2, 1, 2, 1, 2, 3. Então, agora, 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos fazer nestes dois pontos baixos simples. Dou aquela ajeitada, puxo o fio para trás. E a próxima carreira, gente, será de novo com o caninho. É a última carreira que nós vamos trabalhar com o caninho. Aliás, desculpa, é a penúltima carreira que nós vamos trabalhar com o caninho. E vamos fazer o mesmo fechamento, utilizando cola para que você possa molhar e lavar essa peça, que não tenha problema de molhar. E novamente vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz agora, só que qual que vai ser a diferença? Nesta extremidade, nós vamos fazer 6 pontos baixos simples. Então, 3 para um lado e 3 para o outro. Aqui eu já considero a subida, deixa eu pegar o caninho, coloco o caninho entre a minha mão e a agulha, dou aquela ajustadinha para ele ficar bem preso lá atrás e fecho. E novamente ajusto aqui para ele ficar preso. Então, esse aqui que eu fiz a subida, eu vou fazer mais 2 para o lado. Para totalizar 3. 1, 2, 3. E para o lado de cá, serão 3 também. 1, 2, 3. E aqui, vamos fazer 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3.
Agora, vou fazer tudo de novo que eu fiz anteriormente com vocês. Coloco na mesa, vou fazer a medida do caninho. Tá vendo que a ponta ficou pequena aqui, ó? Já posso puxar. E vou fazendo todo aquele outro procedimento que nós já fizemos na carreira anterior e que eu vou novamente colar com a cola permanente. Então, eu vou fazer agora isso. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Já fiz a emenda aqui do caninho, já trabalhei aquele lado. E agora, gente, eu fiz o que eu falei na carreira anterior. Se você quiser marcar com um marcador de carreira, só para você saber aonde são aqueles pontos simples, por exemplo, aqui serão 6. Então, eu já fiz a marcação em relação ao centro, e aí sobra os 3 que eu preciso trabalhar. 1, 2, 3. Então, falta mais um ponto aqui simples. E agora, eu venho neste primeiro aqui, que serão 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer 3 vezes igual. Então, eu fiz a primeira. A segunda vez aqui, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora, o terceiro grupo de 2 pontinhos. Então, dessa forma, você não erra aonde você precisa fazer esses 3 e os 6 agora que serão simples aqui. Então, eu vou tirar só o marcador para ficar mais fácil. E eu venho trabalhando, então, agora 6 pontos baixos. A próxima carreira será exatamente igual, a mesma quantidade de pontos aqui nessa parte. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, e o último ponto, 6. Então, aqui foram os 6, e agora, de novo, eu vou fazer 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Finalizei a curva, venho trabalhando, então, agora pontos baixos simples aqui. De novo, lembra que nós fizemos 3 deste lado? Serão mais 3. 1, 2, 3. 3 vezes, 2 vezes no mesmo ponto, então, 2, 2 e 2. E assim, nós finalizamos essa carreira. A próxima carreira será igualzinha. Nós estamos nesta carreira aqui, ó, que é a penúltima. E a próxima será igualzinha. Algumas pessoas vão perguntar, Ellen, se eu quiser fazer menor. Gente, quando eu começar a fazer as flores, vocês vão entender o porquê deste tamanho de base. Porque é necessário que seja grande, senão, primeiro que não vai ficar uma bolsa de prédio num tamanho razoável, e segundo que você não consegue fazer a curvatura com essas flores que nós fizemos. Quando eu chegar nas flores, eu explico para vocês, caso vocês desejem fazer uma peça menor. Porém, neste tamanho que nós vamos fazer aqui, é desse jeitinho que eu tô explicando. Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira, e aí eu volto com vocês. Já fiz a emenda do caninho. Já trabalhei esta lateral aqui e já tô começando a fazer a curvatura. O que eu fiz de diferente? Eu marquei aonde exatamente eu preciso fazer os 6 pontos simples. Então, será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os próximos 3, 1, 2, 3, eu vou fazer 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa carreira vai ser, a próxima será exatamente essa. Então, tanto nesta ponta quanto na outra, a gente vai fazer igualzinho, ó. Vou fazer 2. Novamente, 2. E mais uma vez, 2. Trabalho agora 6 pontos baixos no centro aqui, sem... Ó, direto aqui, então, 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos e agora, novamente, 3 pontos baixos, sendo 2 no mesmo ponto de base. Então, 1,
2, 3. Vou fazer toda a lateral e de novo. Nós não fizemos 3 aqui no começo, 3 baixos simples? Então, 1, 2, 3 simples, daí de novo, 2, 2 e 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, trabalhar essa lateral, e a próxima carreira será exatamente da mesma forma. O que eu quero falar para vocês agora? Nós temos 3 carreiras com o trabalho do caninho. Por que eu fiz a base dessa forma? Porque eu preciso que ela seja um pouco maior por conta das flores, porque nós temos uma carreira aqui de flores e porque ela é uma bolsa de praia, ela precisa ser maior e carregar mais objetos. Então, nesta última carreira, você vai trabalhar exatamente como nós vamos fazer agora. 6 pontos simples aqui nas pontas e 3, 2, 2 e 2. Então, você vai fazer a última carreira exatamente como nós trabalhamos essa penúltima carreira. E algumas pessoas vão me perguntar assim, Ellen, eu posso diminuir a base aqui? Você pode diminuir, mas as flores, elas têm um tamanho específico para formar a circunferência, essa parte que nós fazemos à volta. Então, caso você queira fazer exatamente como eu estou trabalhando, é necessário essa quantidade. A primeira carreira de correntinhas, aí nós trabalhamos as 2 carreiras de pontos, a primeira, a segunda e a terceira, sem o caninho cristal, e daí começa mais 3 carreiras com caninho cristal. Então, é necessário fazer do jeito que eu estou fazendo, caso você queira do mesmo tamanho. Então, agora, eu vou fazer esta última carreira exatamente igual eu fiz essa, e volto daí pro arremate, e nós vamos começar o corpo, que são com as flores que eu já falei lá no comecinho, que é muito gostoso de trabalhar, e vocês vão aprender a fazer as flores agora. Finalizei a última carreira, vou fazer o arremate aqui com vocês. Faço o último ponto baixo aqui, lembrando que são 6, então eu tenho 3 pra cá e 3 pra cá. Vou agora soltar um pouquinho maior essa pontinha. Puxo. Vou colocar aqui na agulha de arremate. Para que esta continuidade aqui fique certinho, então, eu vou introduzir aqui por baixo, puxo lá para trás, volto no mesmo buraquinho, ó, vou introduzir aqui para ficar tudo igual e já passo lá para trás. Então, ele fica desse jeito, ó, você não vê a finalização. Só que do lado de cá, gente, conforme nós vamos fazendo o arremate, ele forma essa abertura, e eu não quero que isso fique aparecendo. Então, por que eu deixo esse fio um pouquinho maior? Passar o fio aqui para o outro lado. Aí, eu gosto de fazer um acabamento aqui. Lembrando que essa bolsa, nós não vamos fazer forro. Ela vai ser uma peça, uma bolsa de praia que você pode fazer o forro que você quiser, mas não necessariamente um forro que vai esconder o fundo. De qualquer forma, eu gosto de fazer esse acabamento. Ó, eu passo, pegando essa ponta que nós deixamos maior, passo aqui por dentro. E assim ele fica mais certinho. E agora é só arrematar, queimar a pontinha para não desfiar e tá pronto. Base finalizada. Lembrando que essa base aqui, você pode utilizar inclusive para fazer um cesto, caso você queira. Então, a mesma ideia, você pode aumentar ou diminuir e fazer um cesto, porque ela vai ficar bem perfeita e bem firme, ela aguenta e suporta bastante peso. Como nós fizemos com cola permanente, ela é lavável. Porém, gente, eu só quero lembrar uma coisa. Essa base, ela é lavável, mas ela não pode ser colocada dentro da máquina. Se colocar da máquina, você vai destruir a peça, porque ela vai sair toda torta, e aí não tem como arrumar. Mas ela ficou resistente à água, por isso, inclusive, que nós estamos fazendo a bolsa de praia. Agora, nós vamos trabalhar a flor que eu fiz desse jeito aqui. E essa flor você também vai poder usar em outros trabalhos. Nós vamos fazer esta flor para este tamanho de base.
Parece que ela é um pouquinho até grande, mas é porque nós temos um tamanho maior para bolsa de praia. Então, como é que a gente vai fazer essa flor? Ela é muito fácil e gostosa de ser feita. Você não precisa deixar um pedaço muito grande aqui no início. Vamos trabalhar o Ezinho inicial. E você vai fazer 2 correntinhas. Uma correntinha de subida, introduz na primeira e trabalha 2 pontos baixos. Vira o trabalho da direita, faz uma correntinha de subida, vira da direita para a esquerda, introduz no buraquinho de baixo e de novo 2 pontos baixos. Será só isso, gente, por toda a extensão da flor. E quais são os segredos que eu tenho para contar para você neste momento? Primeiro deles, é necessário que você vá contando quantas carreiras você está fazendo. Por quê? Facilita até para visualização mais fácil, você não precisa ficar visualizando as carreiras, então eu vou contando. Aqui eu já fiz 3, vou para a 4ª carreira, 4, e assim sucessivamente. Então, você vai fazendo, virando sempre da direita para a esquerda, e não precisa pegar no fiozinho da lateral para fazer aquela subida retinha. Você pode pegar somente no buraquinho, porque eu particularmente achei, inclusive, que fica interessante essa lateralzinha. Então, aqui, você vai trabalhar no total 18 carreiras iguais, sempre 2 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer as 18 e volto com vocês. Fiz a 18ª carreira, então ele vai ficar mais ou menos desse jeitinho aqui. Eu até vou medir para vocês verem. Ó, o tamanho de cada pétala tem aproximadamente 17 centímetros. Então, caso você esteja trabalhando com outro tipo de fio, para você saber que o tamanho da pétala vai ter 17 centímetros. Fiz 18 carreiras. Agora, antes de fazer a correntinha aqui de subida, você vai fazer a pétala desse jeito, ok? O que é necessário? Que você deixe este finalzinho aqui sempre para o lado direito, porque é aqui que nós vamos fazer a emenda dessa pétala. Então, nessa primeira emenda da primeira pétala, você vai fazer pegando por aqui, ó. Introduz a agulha debaixo aqui dos 2 pontos. Opa, de novo, vou fazer a correntinha. Vou introduzir a agulha aqui, ó, por baixo. Pego lá do outro lado, venho e já trabalho um ponto baixo. Venho aqui no meio, vou lá do outro lado, puxo e já trabalho outro ponto baixo. Eu já considero aqui a primeira carreira da segunda pétala. Faço a correntinha de subida. Tá vendo o fio que nós fizemos o comecinho lá? Agora, é interessante que você já vá escondendo para não precisar necessariamente ter que pegar uma agulha, esconder, para não diminuir o trabalho. E agora não tem segredo, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, já vou esconder o fiozinho. Faço um ponto baixo e o segundo ponto baixo. E tô escondendo o fio. Essa já foi a segunda carreira. De novo. Já foi aqui a terceira carreira. Então, agora, novamente, ó, tem que puxar bem o fio para ele não aparecer ali na lateral. Então, agora eu vou fazer novamente 18 carreiras iguais a essa daqui. Vou subir 18. Esse fio aqui eu já posso, inclusive, cortar, porque ele já tá escondido por dentro. Então, vou continuar agora fazendo
as carreiras. Estava na terceira, vou para a quarta. Cheguei aqui no finalzinho, já tenho 18 carreiras aqui. Lembra que eu falei para vocês que é importante sempre estar do lado direito quando nós vamos fazer a pétala? Então, o que você precisa fazer agora? Eu já não tenho a pétala aqui, ó, a primeira pétala. Eu vou dobrar, venho aqui e vou fazer a união da pontinha com a segunda pétala. Quando nós finalizamos, eu já vou fazer aqui a correntinha só para ficar mais fácil, ó. Faço a correntinha, que seria a correntinha de subida para a próxima carreira. Ó, eu já deixo junto, porque aqui eu já estou na segunda pétala. Vou introduzir, agora é bastante importante que vocês prestem atenção, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro, que seria já a primeira carreira. E agora eu vou pegar do lado de lá um fio aqui da lateral, puxo e faço o ponto baixo. Venho de novo, ó, introduzo aqui no ponto, venho deste lado aqui, pego o fio aqui na lateralzinha, puxo e faço mais um ponto baixo. Então, eu já considero aqui, ó, a primeira carreira da próxima pétala. Então, eu conto como 1. Venho, agora eu vou de novo, introduzo aqui, já vou considerar a segunda carreira. Sempre, então, 18 carreiras de ida e volta, somente de pontos baixos. Não vai ter segredo. Então, é sempre a mesma coisa, ó. Aqui já tô na terceira, vou fazer de novo 18 e volto para fazer a próxima pétala para que vocês não tenham dúvidas, tá bom? Então, de novo, vou agora contando aqui até chegar na carreira 18 para fazer a próxima junção. E sempre será a mesma coisa, gente. O que nós vamos fazer? No total, 8 pétalas iguais a essas. Então, serão 8 pétalas já fazendo essa emenda aqui, ó, que nós fizemos. Então, 8 pétalas iguaizinhas para chegar na oitava e fazer a emenda, então, final aqui com uma com a outra, com a primeira com a última. Finalizei a 18ª carreira. Lembra que eu falei para vocês que sempre vai terminar no lado direito? Isso é importante porque quando você vai fazer a emenda, você pega vindo da frente para trás, né? Você vai pegar ali. Se você finalizou deste lado, é que tá errado. Você fez uma carreira a mais, uma a menos. Então, isso também facilita para que você tenha a contagem de carreiras sempre certinho. Então, faço a correntinha, que seria a correntinha de subida, introduzo a agulha no buraquinho que eu vou trabalhar a próxima carreira, venho aqui na lateral, puxo e faço o primeiro ponto baixo. Introduzo a agulha no buraquinho que eu vou fazer o ponto baixo, pego o fio da lateral aqui. Ellen, tem um fio exatamente, se tiver um pouquinho mais para dentro, mais para fora, pode pegar? Pode, contanto que você veja que a pétala ficou certinha, do mesmo tamanho da anterior, que senão vai ficar torta a sua flor, ó. Todas as pétalas vão ficando do mesmo tamanho. Peguei ali, então já fiz a primeira carreira, viro o trabalho, de novo vou introduzir aqui e vou fazendo os pontos baixos. Então, de novo, 18 carreiras para fazer a próxima pétala. Então, será sucessivamente, gente, sempre igual. Quando você finaliza, sempre do lado direito e vai pegando as pétalas desse jeitinho aqui, até totalizar 8 pétalas. Então, agora eu vou fazer as 8 e já volto com vocês. Gente, cheguei na última pétala, vou fazer o fechamento com vocês. Finalizei aqui do lado direito, já fiz a correntinha, venho aqui bem na ponta, introduzo, vou fazer o último fechamento igual nós fizemos em todas. Pego o fio da lateral, puxo, fecho e de novo aqui, introduzo, pego o fio da lateral e finalizo. Agora, você vai fazer uma correntinha só para encerrar aqui o trabalho.
deixa um pedaço de fio não muito grande, mas também não muito pequeno, porque ele vai ser necessário agora para que a gente de verdade feche esta circunferência aqui. Pode ser até um pouquinho... Bom, vamos ver, acho que esse tamanho aqui é o suficiente. Você vai colocar na agulha e esta última pétala nós vamos fazer costurada na primeira, tá? Então, aqui não tem jeito. Eu não fiz com ponto baixo, porque eu achei que é meio complicado, fica meio torto, não gostei. Então, eu preferi fazer desse jeito aqui, ó. Então, nós vamos pegar a primeira pétala com a última, introduz lá pra dentro da pétala, puxa, aperta o ponto, volta, ó, pegando por dentro. Aqui, você vai pegar de um jeito que você perceba que a pétala vai ficar bem presa, não tem perigo de soltar. Ok. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Esse miolo aqui, ele tem que ficar mais fechadinho. Então, neste momento, nós vamos passar aqui por dentro de cada uma das laterais das pétalas, principalmente desse fechamento, ó, ele vai ficar um pouquinho mais apertado. E vamos puxando mesmo. Ó, eu passo aqui. Tem um fio certo para pegar? Não tem o fio certo, contanto que seja nessa curva aqui, ó. Eu vou fazendo desse jeito, eu vou puxando e ele automaticamente vai fechando aqui a pétala. Aqui eu já tô quase finalizando. Ellen, mas tá diferente da sua. Sim, porque vocês vão ver para ela formar este jeitinho aqui, ainda tem mais um segredo que eu vou mostrar para vocês já já. Ó, fechei bem, dou aquela boa apertada aqui, ó. Passar lá para trás. Ela não tem frente e costas, essa flor. Ela só vai formar a frente ou as costas conforme você colocar o miolinho. Então, eu normalmente costumo escolher o lado menorzinho, aqui esse buraco menorzinho, para fazer a parte da frente dela, né? Então, por isso que quando eu faço essa amarração aqui atrás, aí eu já tô praticamente considerando que aqui seja a parte do final da flor, das costas, né? Por isso que esse fio aqui de finalização, ele não pode ser muito curto. Eu deixei ele um pouquinho curto, poderia ter ficado um pouquinho mais comprido. Então, ó, tô apertando bem, já vi que ficou o miolinho do jeito que eu quero, tá? As pétalas ficam desse jeito por enquanto, não tem problema, porque nós vamos arrumá-las e aí sim ela vai formar a flor que nós desejamos. Eu já vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. Só que agora você precisa deixar bem apertadinho para o miolo não abrir. Então, ó, vou fechar bem aqui. O fio ficou curto, poderia ter deixado maior. Então, venho bem aqui, dou aquela fechadinha. Isso aqui é o avesso da flor, não tem problema. E depois que a gente fizer a finalização das pétalas, vai ficar ainda melhor, ó. Agora sim, eu aperto bem e dou uma segurada aqui no fio para ele não escorregar lá para dentro. Corto essa pontinha e com o calor a gente vai cauterizar essa ponta. E aqui tem que fazer com bastante cuidado para colar mesmo no crochê aqui no miolo, para não ter perigo desse fio escorregar e o miolo acabar abrindo, tá? Porque aqui é importante que ele fique fechadinho mesmo. E a flor, por enquanto, fica assim, não precisa se preocupar. Ah, mas as minhas pétalas estão meio tortas, estão virando. Vira mesmo, porque você fez o crochê carreira de ida e volta, sem fazer um acabamento na lateral, ele dá uma viradinha, não tem problema. Mas aqui, ó, você vai apertando, ajeitando e ele forma o miolinho que a gente precisa. Agora, nós vamos fazer
esse miolo. Qual que é a minha sugestão, gente? Eu fiz isso e achei que ficou bom. Primeiro eu fiz todas as flores, depois eu fiz todos os miolinhos. E se você trabalhar como eu fiz, com duas cores, aí você calcula quantos miolinhos você precisa e vice-versa a quantidade de flores. Eu fiz 2 flores rosa e 4 flores na cor nude. E se você for fazer tudo da mesma cor, óbvio que o miolinho também vai ser da mesma cor. Então, bora lá pro miolinho. Com a flor já finalizada, miolinho já colado, tudo pronto, nós precisamos agora fazer este miolo aqui. Se você fizer como eu, 2 cores, eu fiz 4 flores na cor nude e 2 flores na cor rosa. Então, eu intercalei os miolinhos de outras cores. Como é que a gente faz esse miolo? Ele é bem simples. Você vai trabalhar um elo mágico, ou um círculo mágico, como você quiser chamar. Eu já considero este ponto aqui, esse inicial, um ponto baixo. Você vai fazer, no total, 9 pontos baixos nesse círculo. Então, 2... Nove. 9 pontos baixos, agora eu vou puxar o fiozinho do centro do elo mágico para que ele feche os pontos. Fechamento perfeito, levanto a argolinha, venho de trás para frente, retomo na ponta da agulha, puxo lá para trás, passo aqui por baixo e ajusto o fio para ele não ficar largo demais. Agora, tem mais uma carreira aqui. Uma carreira de pontos baixíssimos. O que é importante? Que você não aperte muito esse ponto baixíssimo, porque ele é um detalhe mesmo no miolo, para ele ficar mais gordinho. Só que você não deve apertar demais esse ponto, mas também não deixa muito solto. Ele tem que ficar no ponto, nem muito apertado, nem muito solto. Cheguei aqui até o final. Fiz esse acabamento, agora você deixa um pedaço não muito curtinho, puxa pra frente, vamos pegar a agulha de arremate, e você vai introduzir por baixo do primeiro baixíssimo, passa pro outro lado, não aperta muito, e vem aqui dentro do ponto e passa lá para trás. Então, a gente fez a continuidade desse ponto baixíssimo, que ele forma esse miolinho. Agora, você deve pegar aquele fio do centro do elo mágico, a gente vai apertar aqui com um pouquinho mais de força. Só para ele fechar bem, ó, eu seguro e fecho bem para esse miolo ficar mais apertadinho aqui. E agora, é só você amarrar essas 2 pontas e o miolinho tá pronto. No meu caso, fiz 2 miolinhos cor-de-rosa, aliás, 4 miolinhos cor-de-rosa e 2 miolinhos na cor nude. Se você estiver fazendo de uma cor só, então são, no total, 6 miolinhos. Cauteriza bem essas pontinhas, porque elas não podem soltar mais. E miolinho finalizado. Lembra que eu falei para vocês que tem um segredo para deixar esta flor certinha do tamanho e do jeitinho que nós queremos? Quando você tem ela desta forma aqui ainda, aberta, dá a impressão que deu errado. Mas não, gente, não se preocupem, deu tudo certo. Miolinho tá aqui. Agora eu vou mostrar o segredinho para vocês. Você precisa de uma vela. Não é para rezar não, gente, é para trabalhar com a vela. Vamos lá. Você vai ajeitar aqui as pétalas, ó, você vai puxar, deixando elas bem ajeitadinhas. No começo dá a impressão que elas estão retorcendo, é normal isso acontecer.
E você vai fazer com a mesma cor do fio náutico que você estiver utilizando. Na cor rosa, utilize a cor rosa, e nesse aqui que é a cor nude, vou utilizar a cor nude. Precisa ser a mesma cor? Precisa, porque às vezes ele pode aparecer. Como é que a gente vai fazer? Por que que eu tô com a vela aqui? Se você for ficar acendendo o isqueiro toda hora, você vai queimar os seus dedos e acabar se tornando desconfortável e cansativo. Com a ponta do fio, não precisa nem cortar, eu tô com o fio comprido aqui. Você vai fazer a colagem dessas pétalas. Agora, gente, é uma parte um pouquinho mais delicada, mas é muito gostoso de fazer isso, ó. Eu coloco aqui, puxo e já fiz a primeira parte da colagem. Automaticamente ele derrete aquela parte interna ali e já tá pronto. Ó, eu vou abrir um pouquinho mais desse lado. Aperto e puxo. Eu primeiro colo essa parte aqui de cima para depois dar uma fechadinha nesse miolo. Eu achei mais fácil fazer desta forma. Outra coisa que eu percebi, antes eu começava em uma e ia dando a volta. Quando eu chegava aqui no final, ela tava assim, ó, muito aberta. Então, o que que eu descobri? O melhor é fechar duas a duas. Ó, você segura mais ou menos na mesma altura. Não pode ser muito na ponta, gente. Tem que ser mais ou menos no meio dessa parte aqui, ó, da lateral da pétala, tá? Então, você vem mais ou menos no meio. Aperta e puxa. Lógico que precisa fazer em mais pontos, porque isso aqui é uma colagem que vai ficar permanente. A gente não quer que isso aqui solte nunca mais. Então, conforme você vai fazendo, você vai olhando aonde é bacana colar de novo. É um trabalho um pouco fora do crochê, mas eu confesso a vocês que é muito gostoso fazer. Ó, quando você puxa e fecha, ele automaticamente já cola direitinho. Então, já colei duas, vou para a próxima. Já colei de duas em duas, ó, elas estão de duas em duas coladas. Eu ainda vou por outros pontos de cola, porque eu gosto de deixar bem firme. E agora sim eu vou fechar as que ainda estão abertas. Outra dica, gente. Se você, eu peguei uma vela bem pequenininha aqui por conta do celular que eu estou gravando. Se você puder pegar uma vela um pouquinho maior, aonde a chama fique um pouco mais azul, mais transparente aqui embaixo, é melhor, porque o fio não fica preto. Se você colar com a chama bem amarela, ele tende a ficar mais preto. Olha só, já praticamente já dei o formato que eu desejo. Ela tá pronta? Ainda não. Agora é o momento onde você vai verificar em quais pontos é legal colocar mais um pingo de cola. Eu gosto de colocar aqui no meio também, ó, para que fique bem seguro. E esse trabalho, ele precisa ser feito com uma certa calma. Não adianta você correr demais, querer fazer de qualquer jeito, porque é nesse momento que é o capricho e o acabamento para que a sua peça fique linda e perfeita. Gente, aqui eu acho que já está do jeito que eu preciso, ó. Se eu vejo que ainda tem algum local que ainda tá muito aberto, eu venho e novamente dou mais uns 2 ou 3 pingos aqui de... Não é pingo, né? É um derretido de fio náutico. Gente, e outra coisa.
Você pode falar para mim assim, Ellen, por que não usar uma pega-mil, uma outra cola, um outro tipo de forma, ou por que não costurar? Existem vários motivos para isso. O primeiro deles, se você for usar cola, você vai precisar gastar com uma cola para fazer isso. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, eu testei algumas colas para colar o fio náutico e não gostei do resultado. Eu achei que a colagem não ficou 100% perfeita. Em algum momento, essa cola pode soltar, diferente do próprio fio náutico que não solta. Já fiz teste, já lavei, já fiz uma resistência que já puxei várias vezes e eu percebi que o náutico foi o que mais deu segurança. Essa técnica do fio náutico, outras pessoas utilizam, inclusive para fazer tapetes. O tapete ele tem muito mais impacto, lavagens, lava na máquina. Então, é de fato uma forma mais segura para você fazer a colagem. Prefiro usar cola, tudo bem, não tem problema, contanto que a sua cola fique bem resistente, não tem problema nenhum. Pronto, já estou com a flor devidamente coladinha, então você vai fazer isso com todas elas. E aí, vamos colar o miolinho. Estou com a flor do lado que eu vou colocar o miolinho, aqui vai ser o avesso, deixo ela bem certinha aqui na mesa. Vou usar a mesma cor. Miolinho colado, tô sentindo que ele tá bem firme aqui, se empurrar ele não sai. E qual que é a importância de você deixar o miolo bem coladinho? Para a lavagem dessa peça, ele não pode soltar. E por isso que as pétalas também, mesmo depois quando a gente posicionar todas na base, você vai perceber a importância de sentir que elas estão firmes, estão bem coladinhas. Agora, então, eu vou fazer isso com todas as pétalas, com todas as flores, e aí a gente volta para colar na base e praticamente finalizar. E a gente só vai ter a parte superior que é bem simples de fazer e também a alça, mas é muito gostoso. Então, essa parte, gente, eu quero ressaltar para vocês a importância de vocês irem abrindo, ó, por exemplo, aqui tá grande, então eu venho novamente com a ponta do náutico. Todos os lugares que você perceber que vale a pena pôr mais um pinguinho, não economize. Assim você vai ter uma flor e uma pétala bem perfeita. Lembrando que como essa peça pode carregar, essa bolsa pode carregar peso, né? De repente você vai para a praia com bastante coisa dentro da bolsa, você não quer que a sua cliente tenha uma pétala solta ali no meio do caminho e que a bolsa fique não bem acabada. Ah, Ellen, não gosto, prefiro costurar. Tudo bem, mas eu acho que não vai dar o mesmo efeito de durinha. Ela fica bem firme, ela fica durinha. Eu pensei até, gente, em fazer um tapete disso aqui. Eu acho que vai ficar incrível, porque você pode pisar aqui que não amassa. Quem sabe, né? Mas aqui eu finalizo então a parte da colagem da pétala, só que eu vou fazer agora todas elas e volto com vocês pra gente fazer a montagem na nossa base. Todas as flores coladinhas, miolos colados, como eu falei para vocês, eu fiz a rosa com o miolinho nude. E como que eu fiz a disposição das flores? Eu coloquei duas nude na lateral, vai ser uma cor de rosa em um dos lados e outra cor de rosa do outro. Quando eu fiz a primeira montagem, gente, a montagem daquela que já está pronta, eu prendi todas as flores primeiro com grampos de roupas, fiz uma montagem para saber se era aquilo mesmo que eu queria. Então, caso você não tenha certeza da disposição das cores, você pode fazer isso. Pega um grampo de roupa aqui, prende a flor, porque uma vez colada, você não tem mais como descolar. O fio náutico, ele é uma cola permanente, é um calor ali que vai ser permanente. Então, é importantíssimo que você tenha certeza do que aonde você está fazendo essa colagem. Agora, nós vamos fazer a disposição. Eu vou mostrar a bolsa pronta, mas só para vocês entenderem, nós vamos fazer a disposição aqui na base. E essa disposição e colagem, ela precisa ser exatamente na
borda aqui da base. Olha só, eu colei ela bem pertinho, tá vendo, ó? Todas elas bem pertinho aqui da base, justamente para que fique uma disposição das flores do jeito que eu desejava. Então, todas elas nessa parte bem de fora. E quando eu falei para vocês que precisa ser da mesma cor, eu vou mostrar bem de pertinho. Olha só, aqui eu fiz cor de rosa e não gostei, porque eu não percebi que estava dando essa diferença. Eu vou dar mais um pinguinho, fechar e deixar toda bem perfeita. Então, nós vamos fazer esta colagem aqui na base. Vou trazer a vela aqui pertinho de mim. Então, nós vamos começar a colagem. Gente, são 8 pétalas, nós vamos colar 2 na base, 2 na flor de um lado, 2 na flor do outro. Simples assim. O que que você precisa tomar cuidado? Para que você não invada muito a lateral aqui, senão pode dar um erro. Então, o que que eu sugiro? Que você divida e verifique aonde vai a primeira. Ou faça como eu fiz a primeira vez. Pregue, coloque todos com um pregador de roupa, que é uma outra possibilidade. Então, já tenho aqui exatamente aonde eu vou fazer a colagem. Lembre-se que aqui é importante que você faça com calma, com uma boa iluminação, faça numa mesa, deixe a vela sempre num local seguro para que você não tenha perigo de a vela cair no fio e deixar queimado. São todos detalhes que são importantes que a gente tome cuidado. Estou com a pétala já no local que eu preciso. Vou derreter a pontinha e vou começar a colagem. Já fiz a primeira aqui, já tô posicionando onde eu quero, eu já vi que tá certinho. E volto a falar pra vocês, gente. Esse trabalho aqui é um trabalho um pouquinho mais delicado, que você precisa fazer com bastante calma e capricho. Caso você queira ter uma peça perfeita, é necessário esse cuidado. Olha só, ele já vai ficando bem aqui na beirada. Eu tô virando aqui pra mostrar pra vocês, mas você sempre vai fazer desse jeito aqui, ó. Se eu soltar, ela já para aqui na borda. Ellen, quero fazer um cestinho com essas flores do jeito que você tá fazendo. Dá certo? Dá sim, pode fazer que dá. Ó, já comecei aqui a perceber que ela já tá ficando em pé bonitinha. Perfeito. Parei aqui a colagem? Não. Eu ainda vou colar nas duas laterais, mas quando eu finalizar todo o círculo, aí eu volto para ver aonde eu posso colocar mais pinguinhos de cola. Então, gente, agora eu vou fazer toda a volta, vou colocar as cores de rosas aqui do lado também, ó. Eu já vou posicionar, inclusive eu vou fazer isso antes de ir para o lado de lá. Eu vou colocar a cor de rosa de um lado, venho com a outra, que é para que não fique torto, tá? Então, você vai fazendo essa colagem. Quando eu for fazer a colagem aqui do lado, eu volto com vocês. Mudei um pouquinho o ângulo da câmera para que vocês enxerguem com mais facilidade alguns detalhes. Aqui eu tenho o centro da base, correto? Então, o que que eu gostaria? Que vocês verificassem que o miolo da flor fique alinhado com este centro da base. Assim, você não corre o risco de ficar torto. Então, eu primeiro vou posicionar a flor aqui e depois vou colar com a pétala do lado. Vou trazer a vela mais perto, porque quanto antes eu consigo trazer o calor perto, mais rápido a colagem é feita. Já percebi que a flor está posicionada, vou parar por aqui para poder agora fazer a junção dessas duas pétalas.
O que que é importante, gente? Por isso que eu troquei o ângulo da câmera. Porque agora eu quero que as duas venham neste miolo aqui, ó, e fechem aqui e aqui embaixo. Eu vou pegar o marrom. Aqui não tem jeito, como é uma cor, um de um e outro de outro, você vai ter que usar qualquer uma das duas. Reparem que ela já começa a dar o formato que eu desejo para a peça. Então, ficaremos com duas pétalas na parte de cima, aqui soltas. Essas duas ficam soltas, essas duas a gente cola e as duas de baixo coladas na base. Então, agora eu vou fazer toda a colagem, vou verificar novamente se este meio aqui vai se alinhar do outro lado também. E vou colando, então, as 4 flores da cor nude e mais a que vai sobrar, ó, aqui bem no centro, eu vou posicionar. É um trabalho um pouquinho mais minucioso, que você precisa fazer com cuidado e com bastante atenção. Coloque em cima de uma superfície reta para que você tenha apoio e possa ver exatamente onde você está fazendo a colagem. Olha só como ele já ficou posicionado. Se você quiser fazer um cesto dessa forma, vai ficar lindo também. Mas aqui a gente vai fazer a bolsa. Então, agora eu vou fazer a colagem de todas as flores e eu volto para fazer o acabamento na parte superior e a gente finaliza a nossa peça. Pessoal, já fiz toda a colagem, já está toda prontinha aqui. Fiz a colagem sempre nessa parte de baixo, em vários pontos. Pode ver que ele fica bem rente à base da bolsa. Isso serve para você ter bastante segurança para que a pessoa coloque peso aqui dentro e não tenha perigo de soltar. E eu faço vários pontos de cola nas pétalas, inclusive por dentro, eu também faço os pontos de cola aqui por dentro. É um trabalho que você tem que fazer com calma, sem muita pressa, para que você veja todos os locais onde você pode fazer a junção. Aqui na lateral, vocês podem reparar que eu subo um pouco mais, porque nós vamos fechar um pouquinho aqui com o crochê. Então, se você deixar mais juntinho, fica melhor. Pronto, essa parte aqui do corpo já está finalizada, a gente vai fazer a parte superior para terminar a peça. Mas se você quiser deixar ela assim para virar um cestinho, por exemplo, um cestinho para você colocar porta-coisas, porta-trecos, também fica bem interessante. Então, agora eu vou pegar aqui o fio e nós vamos começar pela lateral. Eu fiz os pontos bem aqui na base, na parte de fora. Então, em cada pétala, nós vamos pegar aproximadamente 3 vezes, 3 pontos baixos em cada uma dessas pétalas. E vai existir sempre um intervalo de uma correntinha entre cada um desses pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro aqui, vou pegar o segundo, sempre com uma correntinha, e venho aqui na pontinha do terceiro. Existe um local definido para você introduzir a agulha e fazer esse ponto baixo? Não. É onde você achar que vai ficar mais bonitinho, ó. Fiz os 3 pontos baixos, uma correntinha de intervalo, venho aqui na lateral. E sempre vou pegando um ponto baixo, uma correntinha de intervalo, ó. Aqui a mesma coisa. Fiz a correntinha de intervalo, pego aqui. Lembra que eu falei pra vocês que vai dar uma leve fechadinha aqui nessa lateral? Quando eu fizer a correntinha aqui, eu já venho direto na próxima pétala e pego o ponto baixo aqui. Então, o que acontece? Ele automaticamente já dá uma fechadinha. E assim sucessivamente por todas as pétalas. E agora, quando eu chegar aqui no meio, eu vou mostrar como que eu fiz para equilibrar, para nivelar o crochê e que fique bem perfeito essa parte aqui que tem um rebaixo. Então, como são 3 pontinhos aqui, eu já tô no segundo. E faço o terceiro aqui, ó. Vou fazer uma correntinha,
faço uma laçada e pego um ponto alto aqui no comecinho, ó. Ok? Faço uma correntinha e aqui, bem na junção, você vai fazer um ponto alto duplo. Laça 2 vezes, pega aqui embaixo, fecha uma vez, fecha a segunda e fecha a terceira. Então, nós nivelamos o crochê nessa parte superior. E o mesmo eu vou fazer desse lado. Faço uma correntinha de intervalo, laço 2 vezes na agulha, pego aqui na ponta. 1, 2, 3. Uma correntinha, um ponto alto agora, mais ou menos aqui, ó. Ah, não dá pra pegar exatamente do mesmo local do outro, não tem problema. Contanto que você nivele esse crochê, é o que importa. Ponto alto. Uma correntinha de intervalo e venho de volta aqui na pétala. Então, é isso que a gente faz. É a única diferença desses pontos baixos que nós estamos fazendo. É sempre uma correntinha de intervalo e vem para o próximo ponto baixo. Correntinha, próximo ponto baixo. Agora, eu vou fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, até chegar lá no final. E novamente trabalhando ponto alto duplo, ponto alto duplo e ponto alto novamente. Que é para formar o nivelamento igual eu fiz desse lado. Então, eu vou fazer igual aqui e volto com vocês quando eu fizer o fechamento da carreira. Cheguei no último ponto baixo deste lado aqui, vou fazer uma correntinha. Subo essa correntinha. Introduzo a agulha de trás para frente, naquele primeiro ponto que nós fizemos. Vou dar uma leve ajustada aqui para não ficar tão largo. Agora, você vai introduzir a agulha no mesmo buraquinho que você fez o início e vai formar o primeiro ponto baixo aqui. Faz uma correntinha e agora fica muito fácil, gente, porque vai ser exatamente aonde tem a correntinha da carreira anterior. Então, é sempre a mesma coisa. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Introduzo a agulha sempre agora debaixo da correntinha da carreira anterior, ó. Tenho a correntinha aqui, introduzo. Por isso que você não pode esquecer de fazer a correntinha de intervalo. Essa correntinha de intervalo, ela é bastante importante para que você tenha o ponto certinho, como nós estamos fazendo aqui, ó. Introduzo no meio, passo por baixo. E agora ficou ainda mais fácil, porque você não tem mais erro aonde você vai introduzir a agulha. Não precisa mais contar 3 pontos baixos em cada pétala. E aí, nós vamos trabalhar nesta parte aqui. Procurem não apertar demais esse ponto, porque ele precisa ficar um ponto bem regular, certinho. Nós vamos fazer nesta parte, contando com a primeira carreira, 1, 2, deixa eu virar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de pontos baixos com a correntinha de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, essa última carreira eu ensino para vocês quando eu chegar aqui. Então, agora eu vou fazer essas 8 carreiras, volto para mostrar a finalização e a bolsa tá praticamente pronta. A alça, que eu fiz essa alça lindona aqui, ela ficou muito bonita. Eu vou fazer esta aula separadamente daqui, porque senão vai ficar uma aula muito longa. Então, já vou avisando para vocês que a aula da alça vai estar separada, mas ela ficou uma alça muito firme, ela não cede, você pode puxar que ela é bem firme, inclusive para outras alças você vai poder usar, e ela ficou muito elegante. Então, nós vamos fazer eu vou fazer a alça, vou colocar em outra aula, e terminando aqui, é só fazer o acabamento superior e a bolsa já está pronta. Fiz 6 carreiras aqui desse ponto fantasia. Antes de finalizar, eu lembrei de uma coisa, que nós vamos fazer a abertura para que você coloque e encaixe as alças aqui.
Digamos que você decida fazer outro tipo de alça, então você pode subir aqui até a altura que você desejar. Mas se você for fazer a mesma alça que eu vou utilizar, então o que você precisa fazer? Pegar marcadores de carreiras. Aqui eu tenho centro. Eu coloquei as duas alças mais ou menos na metade aqui das pétalas, tá? E a alça, o espaço da alça nós faremos agora. Então, eu primeiro marco de um lado, venho aqui, marco do outro. E você precisa ver aonde você gosta mais. Aqui, agora eu vou contar quantos pontos eu tenho de cada lado. E eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço, pulo, aí novamente a de espaço e venho pro próximo. Eu vou mostrar para vocês como eu faço na prática. Mas eu só tô mostrando que é necessário que você marque o espaço, tá? Que nós vamos deixar exatamente esse espaço livre para poder fazer o encaixe da alça. Ellen, isso aqui é suficiente para pôr uma alça mais larga? Você tem que pensar que o crochê ele cede um pouquinho, então não tem problema se ele ficar um pouquinho mais justo. Agora, não vai ficar bom se você colocar uma alça muito fina, porque daí o buraco vai ficar grande. Então, você precisa equilibrar isso. Então, marcou de um lado, marca igual do outro lado. Quando eu chegar aqui nos marcadores, eu volto com vocês para mostrar como que a gente faz esse buraco. Já fiz a marcação aqui dos dois lados, eu fiquei com 8 pontos aqui de intervalo, então você marca nos dois lados para saber aonde que você vai fazer os buraquinhos. E agora eu vou começar a trabalhar, quando eu chegar nas marcações eu mostro para vocês. Cheguei na primeira marcação, já fiz a correntinha aqui, então agora eu tiro. Faço o ponto baixo na marcação. Faço a correntinha, não faço ponto baixo aqui, então eu faço uma correntinha de intervalo, e aí, fiz a correntinha aqui, e faço mais uma correntinha para equivaler aonde eu vou fazer o próximo ponto baixo. Então, agora sim. Então, para vocês verem que o buraquinho ele vai ficar desse jeito, tá? Então, agora a gente chega lá do outro lado, lá no outro buraquinho. Retiro, faço ponto baixo, uma correntinha, não ponho aqui, então eu faço mais uma correntinha, uma de intervalo, retiro e retomo aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, e aí, quando eu chegar na próxima carreira aqui em cima, eu mostro para vocês como é que a gente trabalha nesse intervalo onde a gente fez só as correntinhas. Cheguei no espaço, então eu vou fazer uma correntinha, que seria para o próximo, introduzo aqui por baixo, faço uma correntinha e venho aqui no finalzinho, ó. Então, nós fizemos o arco do buraquinho que a gente deixou o espaço. Faço a correntinha e venho no próximo. O mesmo vale para o lado de lá. Cheguei novamente no espaço, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. E agora, vou fazer toda a volta e a gente vai para a última carreira aqui dessa parte superior da bolsa e a gente finaliza. Cheguei no último ponto desta carreira aqui do corpo, são 8 carreiras do ponto fantasia aqui. Agora, a finalização aqui do ponto é igual como nós fizemos em todas as outras. Você vem aqui por trás, puxa a argolinha e introduz aqui por baixo. Só que agora, você vai puxar aqui pra frente, vai fazer esta correntinha, e agora nós vamos fazer um acabamento superior que chamamos de ponto caranguejo. Se você já conhece, então não tem segredo, mas caso você seja iniciante, eu vou ensinar agora como é que você vai fazer. Você vai fazer o trabalho da esquerda para a direita. Você vai introduzir a agulha aqui, puxa, e já sai automaticamente, ó, com a ponta da agulha na argolinha do trabalho. E
faz a correntinha. Novamente, nós vamos introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto baixo, laça, sai no meio e puxa. Reparem que eu não deixo o ponto muito solto, porque senão também não fica bonito, ele precisa ficar firme. Então, de novo, ó, nós vamos introduzir a agulha lá atrás, puxo, eu venho girando, olha o gancho da agulha que virou pra cima. Saio e correntinha. De novo, gente, eu vou até mudar a posição da minha mão para vocês enxergarem bem bonitinho, ó. Introduzo a agulha aqui na cabeça do ponto, puxo e saio. Venho aqui e vira um movimento repetitivo. Esse é o ponto caranguejo. Ó, nós vamos introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto baixo, laço lá atrás. Quando eu puxo para frente, automaticamente a cabeça da agulha já tá virada para cima, ó. Saio aqui e correntinha. De novo. E assim até você dar a volta em toda a extensão da bolsa. Este ponto caranguejo, ele forma um detalhe bem interessante aqui na borda da bolsa, e ele também dá uma firmeza. Esse ponto caranguejo, ele dá um detalhe bem interessante aqui na borda, e ele deixa mais firme essa parte de cima, aonde vai ficar a alça. Então, ele trava melhor o crochê, evitando que ele solte demais e deixe essa parte um pouco mais laceada. Então, você vai ter uma firmeza melhor. Lembre-se que na hora que você introduzir a agulha, você não vai colocar em todos os pontos, ó. Eu terminei aqui, eu venho com a agulha na cabeça do ponto baixo. Introduzo, puxo o fio pra frente, saio aqui no meio e correntinha. Então, eu vou introduzir aqui no próximo, ó. Introduzo, busco o fio lá atrás, saio com a agulha já com o gancho pra frente e correntinha. Ó, quando eu vou introduzir, eu ponho a cabeça para baixo. Laço, cabeça da agulha para cima, saí e fechei o ponto. Então, dessa forma, nós estamos fazendo esse trabalho. Então, vou dar toda a volta, arremato e finalizamos a nossa bolsa. E já vou mostrar a alça para vocês. Tô chegando aqui no último ponto da carreira do ponto caranguejo. Vou puxar aqui o fio. Corto. Puxo a pontinha do fio, coloco aqui na agulha. E aí, para que a gente faça a continuação, ó, do ponto, eu vou introduzir ele aqui por dentro do primeiro ponto caranguejo. Ó, aí ele faz a continuidade. E a gente põe aqui para trás, para que agora sim, essa pontinha, gente, é importante que você colhe ela muito bem, porque ela é a finalização dessa abertura superior. E você precisa lembrar que a gente tá falando de uma bolsa de praia, que pode molhar e que tem algumas características por ser uma bolsa de praia. Então, se você não fizer esse arremate muito bem feito, corre-se o risco dessa ponta uma hora aparecer, ou até mesmo de desfiar. Então, é importantíssimo que você passe bem ela aqui por dentro, ó. Colei bem, derreti bem, para ter certeza que daqui ela não sai mais. Porque agora a bolsa está devidamente finalizada. E eu vou mostrar agora a alça, como é que ficou, para que vocês, se quiserem fazer igual, ou se vocês quiserem fazer outro tipo de alça, também fiquem à vontade. Você pode passar até uma alça de lona por aqui. A aula da alça, eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar que você vai direto para a aula. Ou você já está avisada, vai ter uma aula separada dessa alça, porque para não deixar essa aula muito longa, eu fiz a aula separada. Eu utilizei esta alça, ela é muito fácil de ser feita, muito gostosa, e você pode inclusive usar para outros trabalhos, fica lindíssima. Um trabalho muito gostoso. Essa alça aqui está com um tamanho...
de 48 centímetros. Mas você pode fazer uma alça longa, caso você queira uma alça de ombro. Se você quiser uma alça mais curta, também é possível, você que decide o tamanho que você quer. Na execução, você pode fazer o tamanho que você desejar. Aí, como é que eu fiz? Ó, eu passei. Lembra que eu falei que o buraquinho fica um pouquinho menor do que a largura da alça? Ó, eu vou introduzir aqui, puxar lá para trás. O início da alça, eu deixo um pedaço maior. Coloco a outra ponta. E quando eu arremato, eu também deixo um fio maior, que é justamente para que a gente possa fazer a costura aqui da pontinha. Vamos fechar aqui, ó, com uma agulha. Gente, tem um bichinho voando aqui. Aliás, mais de um bichinho. E aí, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Então, agora eu vou costurar essa ponta aqui, para que a gente possa finalizar a bolsa e que fique tudo prontinho. Quero uma alça diferente? Quero fazer algum tipo de padrão aqui com lona, com outro material? É possível, mas eu vou fazer de crochê, que eu acho que vai ficar bem interessante. Finalizei a costura aqui da alça na bolsa. Ó, ela vai ficar desse jeito. Eu tô apaixonada por essa alça, ela ficou muito linda. Ficou super resistente. Então, eu fiz a costura aqui, colei bem certinho. E a alça, como eu falei pra vocês, eu fiz a aula separadamente dela, porque para não deixar a aula da bolsa Libra muito longa, muito extensa. Lembrando que todos os materiais vocês encontram no site da Multitécnicas, o náutico da Multitécnicas, que é de 5 milímetros, então vocês encontram lá no site, no www.multitecnicas.com.br, agulha, o caninho cristal, cola, tudo que vocês precisarem para fazer a bolsa Libra, vocês encontram no nosso site. Quer falar comigo? Tem alguma dúvida? Gostaria de entrar no nosso clube aqui dos membros do canal? Entre em contato através do WhatsApp no 11 989552000. Agradeço muito por assistir mais essa aula e até a próxima!